torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu hoje, depois de ser ferida numa confusão fora do estádio na hora desse jogo, que chegou a ser paralisado 2 vezes porque o gás de pimenta usado pela polícia para dispersar o conflito afetou os jogadores. Reportagem completa daqui a pouco no Jornal Hoje. Olá, boa tarde a todos. O Vasco fez uma proposta ao técnico argentino Gustavo Alfaro e espera uma resposta o quanto antes. O treinador deixou a seleção do Equador depois de disputar a Copa do Mundo do Catar. E o último clube dele foi o Boca Juniors. Lá, ele conquistou o título argentino em 2019. No sábado, em São Januário, o interino William Batista comandou o time na derrota para o Cruzeiro por 1-0. Gol de falta de Felipe Machado. Foi a 4ª derrota em 4 jogos no estádio nesse Brasileirão. Na tabela, o Vasco está 4 pontos abaixo do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E agora o Vasco caiu para penúltimo lugar com 9 pontos, a mesma pontuação do Lanterna América Mineiro. O América seria o próximo adversário, mas o jogo foi adiado pela CBF. Então o Vasco só joga no dia 23 contra o Atlético Paranaense, aqui em São Januário e com portões fechados mais uma vez. Bota na tela para mim os melhores momentos do jogo do Vasco, que mais uma vez, senhores, perdeu dentro de casa para o Cruzeiro. Givi, assim, a situação ela é muito delicada, muito delicada. Eu falei aqui que eu não acredito que o Vasco vá ser rebaixado. Acho que, da mesma maneira que é muito cedo a gente falar que o Botafogo é campeão, eu acho que é muito cedo a gente falar que o Vasco está rebaixado, mas a situação parece que não tem fim. Parece que o buraco não tem fim. Cada vez mais o time se enfia dentro desse buraco. E assim, se a gente parar para observar, o Vasco teve chances de marcar. O Vasco não fez um gol em São Januário nesse Campeonato Brasileiro ainda. No Brasileiro todo? No Brasileiro todo. 15 rodadas? Não fez um gol dentro de São Januário. Ganhou o Cuiabá dentro de casa, mas o jogo foi na ilha. Ah, verdade. Então, assim, é muito pouco. Em São Januário acho que não venceu ainda, né? Não venceu em São Januário, não venceu. Então, ganhou o Cuiabá na ilha e ganhou o Atlético Mineiro no Mineirão. E você vê que esse lance aí, ó como é que a fase não adianta. Rapaz, quem foi? Peck. Mas é bom a gente também frisar que o Peck estava exausto, ele já tinha caído umas 2 vezes no campo, mas não dava mais para fazer a substituição. Então a situação é muito delicada. Eu acho que a gente pode aqui citar todos os problemas dentro do campo do Vasco, que tem alguns problemas individuais, problemas coletivos, mas eu acho que aqui, a cabeça, externo, né, cara? A cabeça, eu acho que é uma coisa que talvez seja a primeira coisa a se recuperar com a chegada do novo treinador. Por isso que eu repito que a gente falou na enquete de ontem ou anteontem, o Atilson estava aqui com a gente também. Eu acho que é hora de não querer inventar treinador que não conhece o Brasil, nem jogador brasileiro. Não estou falando que ele está com a gente hoje à noite, não. O Felipe lá, 7 horas da noite, já se inscreve aí no Mundo GV. Cara, é um cara que conhece o Vasco, é bom treinador, pior do que tá, não vai ficar. E pelo menos o torcedor vai ter um alento. Cara, o Felipe é Vasco. Ele tá ali porque ele é Vasco. Porque ele quer tirar o Vasco dessa situação. E nenhum treinador que possa vir pro Vasco, isso eu posso cravar, conhece mais o Vasco, os corredores de São Januário e o ambiente da torcida do que o Felipe. É isso. Então, assim, só que tem que definir logo. Porque vai passando rodada e não tem treinador. Vai passando rodada e daí o Vasco tá se lascando. Lamentável é isso, né? Você ficar nessa espera e o time não consegue andar dentro de campo, não consegue o resultado, e aí você vai se distanciando cada vez mais ali daquele grupo que vai brigando pelo rebaixamento, e a pressão vai aumentando, porque a torcida do Vasco não aguenta mais ver o time dessa maneira, e aí o torcedor fica querendo cobrar realmente um resultado melhor do time. Mas primeiro, tem que definir o treinador. Independentemente de quem seja, tem que resolver logo essa situação, para você pelo menos ter a identidade ali de um cara representante do teu time. E aí você começar a trazer essa confiança de novo, você trazer um modelo novo, você trazer novos jogadores para sair dessa situação. Dá uma oxigenação, né? E a notícia boa é isso aqui, ó. Se você for agora no Instagram, na foto dessa camisa, comentar Vasco e seguir as regrinhas, você pode levar a camisa nova do Vasco, autografada pelo Felipe, hoje à noite, a partir das 7 no Mundo GV, mas tem que estar ao vivo lá. Eu deixei meu comentário. Você tá, né? Eu vi que você tá lá. Ó, tabela. Carioca, coisa linda isso daqui. E aí a gente tem o Vasco lá com 9 pontos, a gente torce para que o Vasco reaja, saia da zona de rebaixamento. E, pô, não sou matemático não, mas tem 3 e um dia eu tomara que o campeão brasileiro seja do Rio. Amém. Fiz a minha conta aqui agora. Tomara. É isso? É isso. Bigodão, tamo junto. Até amanhã. Artista, tamo junto. Amanhã a gente volta falando muito de... Rapaz, o Vasco, rapaz. Oh, meu Deus do céu.
Ah, meu pai do céu, o Vasco tá com 9 pontos, mesma pontuação do Lanterna, pelos critérios, tá ali a coisa tá feia. Mas pode ter a solução para os problemas do Vasco. O Vasco não precisa ir lá fora achar treinador, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Pode estar dentro de casa, daqui a pouco a gente vai falar. Aproveita para se inscrever lá no Mundo. Hoje tem Felipe lá, e muita gente pedindo o Felipe como treinador. Hoje ele vai falar lá, em primeira mão, porque ele não falou com o GE, não falou com ninguém, mas vai estar lá no estúdio, lá no Mundo GV. Então você se inscreve e outra. Você se inscrevendo lá e comentando Vasco na postagem que tá lá no meu Instagram, _Vasco, só comentar Vasco. Camisa autografada do Felipe, hoje ao vivo. Primeiro ele vai responder se ele assumiria o Vasco. E segundo, a gente vai sortear para você, mas tem que se inscrever. Mundo GV Betano e seguir lá no Instagram. Muita coisa pra gente falar em seu ativo, seu... Fala agora sobre um argentino no Vasco. Depois de inúmeras dificuldades e vários nãos, o Vasco tem um novo alvo. Trata-se de Gustavo Alfaro, argentino de 60 anos de idade, que já havia admitido em outros tempos a sua paixão pelo futebol brasileiro. O nome foi sugerido ao Vasco, que tentou nos últimos dias. Bruno Lage, Jorge Jesus, Eduardo Cudê, Rogério Ceni, Thiago Nunes, Pesolano e Diego Alonso. Diante de tantas recusas, o nome do Alfaro se tornou uma unanimidade dentro da 777 do Vasco. A proposta foi apresentada durante o fim de semana e o Vasco aguarda para essa segunda-feira uma resposta do treinador. Vasco, que é o 19º colocado do Brasileirão, ou seja, o penúltimo com a mesma pontuação do último América. 9 pontos conquistados, são 4 de desvantagem em relação ao Bahia. O jogo do Vasco contra o América foi adiado. Os times se enfrentariam, o último contra o penúltimo, mas o América tem um jogo de Sul-Americana para disputar, então essa partida foi adiada, tá?